Está no ar o Linkados na Área Especial, com Carlos Aires Brito, Ernest Sotomayor e Eugênio Butti. Carlos Aires Brito é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo. Passou por diversos cargos, como consultor-geral do Estado, procurador do Tribunal de Contas e chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, CONDESE. No governo Lula, Aires Brito foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo o qual ocupou até 2012, quando foi eleito para exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal. E é também membro da Academia Sergipana de Letras, onde ocupa a cadeira de número 17. O Brasil atingiu o pleno emprego. E depois nós perdemos isso com a crise. O que é necessário para o Brasil recuperar o período do pleno emprego novamente? Eu começaria por algo que parece insignificante, mas eu tenho como fundamental. Fechar 3 torneiras da corrupção sistêmica, do corporativismo das instituições públicas e do desperdício irresponsável ladeira abaixo de recursos públicos. Começa a sobrar dinheiro se fecharmos essas 3 torneiras. Isso tem que ser objeto de uma política pública de fechamento de torneiras. E, agora, voltar o dinheiro para a produção, sair em parte do sistema financeiro, voltar para a produção. E essa dinheirama toda que era tradicionalmente carreada para a propina, volta para a produção. É exercitar a imaginação produtiva. Lembrando que produção é muito mais importante para o país do que especulação. Eu começaria por aí. E além dessas 3 torneiras, você acredita que a imprensa possa ajudar a democracia? Como que a imprensa pode ajudar? Tem ajudado, divulgando primeiro os fatos e suas circunstâncias e protagonizações com absoluta fidedignidade. Descrever a realidade com autenticidade, sem torcer, sem tirar nem pôr. A partir daí, os comentários críticos ficarão à vontade. Não é? E trabalhar sempre com um olho na cidadania e um olho nela mesma, na imprensa. Um olho na missa, outro no padre. Não é? A cidadania estimula a imprensa e a imprensa informa e estimula a cidadania. A relação é de feedback, é de retroalimentação. É a mesma relação entre democracia e imprensa, que são 2 irmãs siamesas. O senhor disse sobre a economia social, que se junta à democracia. Isso citou também a imprensa. Qual é o papel da imprensa e da mídia para fazer essa economia social se abranger? Por exemplo, nos seus editoriais, nos seus comentários, não perder a oportunidade para a imprensa dizer que na própria Constituição a prioridade das prioridades é a questão social. É o encurtamento de distância entre ricos e pobres. Entendeu? Na linha do Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Não é? Então, o papel da imprensa, me parece, é apostar suas fichas nas prioridades da própria Constituição brasileira, que é de ótima qualidade. Tá bom, muito obrigado, viu, ministra? Muito obrigada. Estamos apresentando Linkados na Área Especial com Carlos Aires Brito, ex-ministro-presidente do STF, Ernest Sotomayor, diretor de iniciativas da Universidade Columbia, e Eugênio Butti, editor da revista Columbia. Ernest Sotomayor é diretor de assuntos estudantis. Ele começou na Columbia como diretor de serviços de carreira em fevereiro de 2005, supervisionando o aconselhamento profissional, ajudando os alunos a encontrarem oportunidades, como estágios, bolsas e empregos a tempo integral, nos campos de impressão, transmissão e mídia online. Ele era um professor adjunto da Digital Media Newsroom, ensinando aos alunos a usar elementos multimídia, como vídeos, slideshows de áudio e gráficos. Ele supervisiona o curso de relatórios de pesquisa de verão da Escola de Jornalismo em Nova York e trabalha para desenvolver outros treinamentos e programas em toda a América Latina. Hello, Mr. Sotomayor. Thank you so much for coming. We appreciate you're here. Thank you for the invitation. Talking about hyperlocal journalism, how much are the community in the region that you live involved with the local journals?
Aqui eu pergunto o quanto a comunidade de onde ele mora está envolvida no jornalismo hiperlocal. In the area I live in, most of the journalism that is involving people in the community, it comes through blogs. They aren't working very much or interacting very much with the news media organizations. That's what you find in most communities. People are working with media, but on a minimum basis. Ele explica que a maior parte dos bairros tem jornalismo hiperlocal e que eles se concentram em trazer informações sobre a região, as escolas, as crianças, os eventos, festivais, portanto, são informações mais básicas. Anything but news about the high school teams, the children in the community, events, festivals like that. So the very most local newspapers don't do very much heavy-duty journalism. They don't do investigations. Aqui ele também compartilha que eles não fazem investigações mais profundas, dizendo também que a comunidade não faz tanto parte da criação de conteúdo. Eles fazem mais parte do que um jornal de cunho maior, porém a participação ainda não é tão grande. And they don't involve people in the community writing very many things for them. They have staffs, but they serve a purpose. They do keep people informed about what's happening at the very local level. Aqui ele se repete um pouquinho e ele continua dizendo que são notícias do que aconteceu no time de futebol, das escolas, realmente informações um pouco mais básicas. The larger news media organizations, newspapers, they don't really reach out very much to the community, and so you don't find community involvement very much with the larger news media organizations, especially with television, except when it comes to weather. Aqui ele adiciona que nos jornais maiores a comunidade quase não participa, mas que em momentos como, por exemplo, tempestades e furacões, as pessoas gostam de participar, tirar foto, e essa é a maior participação da comunidade nos jornais maiores. Everyone loves to send in pictures about the storms in their backyards, especially when it snows or we have hurricanes or tornadoes. Then everybody wants to be involved. There is a lot of content being produced in the news nowadays, and we would like to know, this is an opinion kind of question, what do you think of the community being involved with the production of content for the newspaper? Aqui eu pergunto o que ele acha sobre as pessoas, a comunidade está mais envolvida na produção de conteúdo dos jornais. I think it can be important, but you want to be sure that what they are doing is going to follow the same type of rigorous standards you want everyone else to follow. Ele diz que é importante que as pessoas sejam envolvidas sim, mas que o jornalismo segue regras, ele está baseado em uma ética. Então, que a comunidade deve saber como se portar diante disso. Journalism is based on facts. It's based on what you know, not what you don't know. It's not based on supposition and just wanting to write things that you have questions about. Aqui ele acrescenta que o jornalismo é baseado em fatos e não em suposições. Então, o criador de conteúdo deve ter certeza do que ele está criando. You want to publish, you want to let the community know about what you know about based on data, based on actual figures that add up, and you want it to be true. Aqui ele diz, você deve falar de coisas certas, com precisão, baseadas em dados e boa apuração, isto é, informações verdadeiras. So having the community involved is not a bad thing at all. It's a good thing, but you want to be sure that there are ethical standards that you're meeting. You want your newspaper, you want your local video pieces, you want the blogs to be, you want them to be fair, you want them to be accurate above everything else. And so there isn't anything wrong with citizen journalism as long as what is getting published is accurate and it's true and is based on good reporting. Resumindo, ele diz que não é ruim que a comunidade esteja envolvida, mas existe uma ética a ser seguida, como eu já disse.
Precisamos que a comunidade esteja ciente das responsabilidades do tipo de conteúdo pedido, desde criação de vídeos a blogs. O conteúdo deve ser bom e verdadeiro sempre. There is also a lot of bad information going around nowadays, also with fake news. And we would like to know how newspapers do to regain credibility if there is something that goes wrong. Aqui eu comento que nos dias de hoje nós sofremos com muita informação falsa na internet. Então a minha pergunta é como os jornais fazem para ganhar credibilidade diante desse novo fenômeno? Well, what newspapers need to do is the job that is the mission of journalism, which is to publish the most accurate, the most fair, the most honest news that they can. Aqui o Sotomayor reforça que o que deve ser feito é o trabalho que é a missão do jornalismo. O trabalho preciso, verdadeiro, correto e bem apurado. O melhor termo a ser usado para fake news é fragile news, e ele vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. A lot of commentators don't call it fake news, they call it fraudulent news. And I think that's a good term to use because when people are publishing fraudulent news, there is an intent to do harm. So fraudulent, use of the word fraudulent, I think is very accurate. Ele diz que a melhor forma de representar o que é o fake news, como é mais conhecido, é dizer que é realmente uma notícia frágil, por ela ter um sentido de realmente enganar o leitor. So to remain credible, newspapers should just do what is supposed to be natural, which is to go out and report the facts, be honest with people, give opportunity to people in the community to have a voice whenever possible. We've talked about including them, and that's a good thing. Being transparent, letting them know how you did a project, why you covered a particular story, having them contribute by offering them a place to have a voice is important. They don't want to be only spoken to, they want to be able to have some involvement in shaping the news. Aqui ele acrescenta que para os jornais continuarem a ter credibilidade, eles devem continuar a serem honestos, darem voz às pessoas, incluírem, serem transparentes, entender o que está por trás das histórias reportadas, contribuírem ao máximo com a sociedade e sempre se manter o mais próximo da verdade. But it all gets back to what we teach our students in our school, which is reporting, 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 reporting. Making sure that everything that gets published, that gets broadcast out, whether it's on television or on digital videos or on a digital text site, is based on facts and as accurate as possible. Thank you so much for coming. It was an honor to be able to ask you these few questions. I'm very glad to be here. Thank you for having me at ESPM. Estamos apresentando Linkados na Área Especial com Carlos Aires Brito, ex-ministro e presidente do STF, Ernest Sotomayor, diretor de iniciativas da Universidade Columbia, e Eugênio Butti, editor da revista Columbia. Eugênio Butti é graduado em jornalismo e em direito e é doutor de Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Foi professor pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e também da ESPM, onde dirigiu o curso de pós-graduação em jornalismo com habilitação em direção editorial. Ficou na presidência da Radiobras e, entre outras, várias associações ligadas a emissoras. Foi presidente da Associação de Rádio Nacional e de Serviço Público da América Latina. Como crítico de televisão e de cultura, manteve colunas em jornais como a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil, e nas revistas Veja, Nova Escola e Sem Fronteiras. Na Editora Abril, foi diretor de redação de revistas mensais e secretário editorial. É diretor acadêmico do PROJOR, um Instituto para Desenvolvimento do Jornalismo. Ganhou diversos prêmios, entre eles o Prêmio S de Melhor Contribuição à Imprensa, em 2013, concedido à revista de jornalismo SPM, da qual é diretor de redação. É professor da ECA USP, escreve quinzenalmente na página 2 do Jornal do Estado de São Paulo e assina coluna na revista Época. Eugênio Butti é autor de livros sobre ética do jornalismo, televisão e comunicação. Está no ar o Linkados na Área com Eugênio Butti, jornalista e professor da USP. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu sou Guilherme Soria. Eu sou Vitor Cierro. E eu sou Carolina Fracaroli. Butti, vamos começar com duas questões que envolvem nossa reputação.
No ciberespaço, cada um pode falar o que quer, o que por um lado é bom, por outro, neste ambiente ficam lado a lado informações falsas e notícias. Com isso, abalam a confiança do público no jornalismo. O que os jornalistas e as empresas podem fazer para recuperar a confiança e a credibilidade? As informações estão todas a um clique de distância e muitas vezes isso se reproduz com uma velocidade espantosa. Vocês mesmos têm visto isso. O que isso quer dizer? Por que eu lembro isso? Por que eu lembro que, por exemplo, nas manifestações de 2013, as grandes imagens das passeatas e dos protestos vinham daquele grupo Mídia Ninja, porque eles tinham acesso a certos ângulos, certos lugares das manifestações que as câmeras do jornalismo convencional não tinham acesso. E o interessante é que essas imagens, supostamente alternativas, roubaram a cena no próprio Jornal Nacional. Aquilo era o mais importante. E a gente vê a todo momento um tweet, ou um post, ou uma imagem doméstica tomando conta da cena pública. Por que eu lembro isso? Porque ao trabalhar nesses universos, que são múltiplos e são simultâneos, os jornalistas precisam levar em conta que eles estão falando para o público. Eles não estão numa conversa privada. Isso muda a configuração do que se entendia por vida privada e do que se entendia por vida pública. Isso não acontece só nos jornalistas. Nós estamos vendo hoje mesmo um problema com juízes de direito. Juízes podem expressar sua opinião, eles são cidadãos, eles podem, mas até um certo ponto. Porque passou disso, começa a se comprometer a credibilidade e a imagem de independência do Poder Judiciário. Então, coisas que eram corriqueiras até poucos anos atrás, hoje são inviáveis. Então, a primeira coisa é preciso lembrar que o que a gente fala aqui, num telefone, assim, com um amigo, com uma amiga, pode se tornar público no dia seguinte. Se for um assunto político, um assunto de interesse público, ele se tornará público. Se for um assunto privado, um assunto íntimo, ele também pode se tornar público, mas não é de interesse jornalístico. Mas o que é de interesse jornalístico, nós precisamos pensar 10 vezes antes de fazer. E nós, jornalistas, conhecemos nossas regras éticas, como apurar, verificar todos os lados, checar, rechecar. Por que em pleno 2017 são necessárias agências e ferramentas de checagem dos fatos? Porque, em primeiro lugar, elas não estão checando os jornalistas, elas estão checando as autoridades. Essas agências, esses grupos, muitas vezes colaborativos, essa checagem de fatos que apareceu em tantos países, tem por objetivo fiscalizar o que os governantes estão prometendo. Nós tivemos agora mesmo um caso desse aí, que foi checado pela agência Lupa, sobre a farinata. O que eles fizeram? Pegaram o que a secretária diz, o que o prefeito diz, o que o outro prometeu, e vão ver se eles estão falando coisa com coisa, se o que eles estão citando de dados, de pesquisas, de ranking, de índice de saúde, de fato corresponde ao que esses organismos publicaram tempos atrás. Então, eles estão fazendo jornalismo. A checagem de fatos é jornalismo sobre o discurso das autoridades. Aí a sua pergunta, mas se os jornalistas sabem que tem que fazer isso, por que isso é mais necessário e porque isso é uma expansão do trabalho original dos jornalistas?
Seria interessante se isso fosse feito com a própria imprensa, ou seja, para fiscalizar a própria imprensa. Mas hoje a imprensa sempre publicou histórias mal apuradas. Nós todos que trabalhamos em redações já cometemos erros. E não só na nossa profissão, todo mundo erra. Mas é verdade que os jornalistas têm errado muito. Então seria interessante um serviço assim para fiscalizar o próprio jornalismo. Só que na competição de quem erra mais, as fake news dão de milhões a zero. É importante lembrar, fake news, quem alerta para isso é o Carlos Eduardo Lins da Silva, um grande jornalista brasileiro. Poderia ser traduzido por notícia falsa. Só que o adjetivo fake, ele supõe uma espécie de intenção, ele traz uma ideia, mais do que de falsa, de falsificação. E a melhor tradução para fake news é notícia fraudulenta, diz o Carlos Eduardo com toda razão. Porque é a notícia falsa produzida com o objetivo de fraudar o entendimento público e obter dessa fraude, desse engano, uma vantagem para um dos lados. Então é o que Trump faz, é o que se faz na Rússia, é o que os candidatos e seus assessores no Brasil fazem muito. De novo, não é o jornalismo que faz. O jornalismo erra bastante, erra mais do que precisava. Mas as notícias fraudulentas são as que precisam ser checadas de verdade. E as autoridades pegam muita carona nesse negócio, já que a base factual está sacrificada, as autoridades insistem em tirar proveito disso e daquilo. E no meio desse monte de sandice que está aí, isso é só um exemplo, tem coisa até muito pior, nós temos que checar essas coisas. O jornalismo tem que fazer isso cada vez mais, para ver se preserva o mínimo de base informativa da sociedade. É um pouco do nosso trabalho. É um pouco por isso também que o jornalismo nunca foi tão necessário. É um dos paradoxos do nosso tempo. Bom, com a internet também surge o jornalismo hiperlocal. E esse termo causa algumas controvérsias. Uns acreditam que não é jornalismo, porque não é totalmente praticado por profissionais. Outros acreditam que, apesar de ser escrito por colaboradores que moram na localidade, é constantemente checado por jornalistas. Qual a sua opinião sobre isso? Não, isso é ótimo. Talvez a gente, nesses episódios ou nessas situações, a gente embarque um pouco numa falsa questão. Não que o debate sobre o hiperlocal ou o jornalismo comunitário seja uma falsa questão, não é. É um tema hiperpresente, ele deve ser levado a sério, estudado. Tem uma escola de jornalismo em Nova York, que é a da City University of New York, que faz um curso de jornalismo em nível de pós-graduação, e eles se dedicam com uma boa prioridade ao tema do jornalismo comunitário ou social, um jornalismo que representa contingentes destacados da população, como que numa tentativa de dar voz, mas não qualquer voz, uma voz jornalística para grupos ou segmentos da sociedade que até outro dia não tinham sequer visibilidade. Então, eu lembro isso para a gente ver que o tema é sério, é necessário e deve ser considerado e estudado. Mas muitas vezes essa preocupação excessiva com é jornalista profissional, não é jornalista, pode induzir a alguns enganos. Primeiro ponto, é fundamental que quem faça jornalismo seja
financiado para fazer jornalismo. O jornalismo precisa ser profissional. Ele precisa ser profissional porque isso confere independência ética, crítica, metodológica e independência material para aquele que se dedica a essa profissão. Se o jornalista não consegue viver da sua profissão, ele dependerá de outras fontes e tal, e nós não conseguiríamos jamais ter um nível técnico e ético suficiente para mediar o debate público, para atender às demandas de uma sociedade complexa, democrática, livre, crítica, etc. Então, primeira coisa, o jornalista tem que ser profissional. As redações, em segundo lugar, elas têm que ser profissionais. As boas redações precisam ser integradas por pessoas que têm aquilo como profissão. Depois, uma profissão traz outras consequências. A pessoa que tem uma profissão, ela se trabalha seriamente, se aquele campo é minimamente organizado, ela pode ter uma carreira. Se ela tem uma carreira, ela olha para o futuro. Ela sabe que dos atos que ela pratica hoje dependerá o futuro. Então, em segundo lugar, as redações têm que ser profissionais. Agora, nós podemos ter, e temos, dentro das melhores redações do mundo, experiências de colaboração de pessoas que trabalham voluntariamente. Isso pode acontecer porque as redações hoje fazem associações com instituições que não pertencem ao campo do jornalismo, sejam essas associações ou essas instituições voltadas para um trabalho voluntário ou voltadas, às vezes, até para o jornalismo e se valem de trabalho não remunerado, sejam essas associações escolas e coisas assim. Isso é uma via pela qual pode haver trabalho voluntário não remunerado dentro de uma redação. A outra é, muitos articulistas que escrevem voluntariamente e às vezes não recebem, ou quando recebem, aquele dinheiro não é o que as financia, não é um dinheiro que faz diferença para elas. Elas vivem de outra coisa, mas escrevem. E escrevem, põem o seu nome lá embaixo, o nome é alguma coisa que elas querem preservar, elas têm uma reputação, então, e produzem textos ou imagens, ou, como vocês gostam de dizer, conteúdos, de valor jornalístico, que tem impacto na sociedade. Por isso, pode haver trabalho voluntário dentro das redações mais respeitáveis do mundo. De outro lado, pode haver agrupamentos de pessoas voluntárias numa comunidade, num segmento qualquer, ou num coletivo que se reúne mais virtualmente do que, como vocês gostam de dizer, presencialmente. Sabe, cada vez que a gente pronuncia a palavra presencialmente, aumenta um dia a nossa condenação no inferno. Então, precisa moderar com isso. Também, se você faz algumas coisas, dá abatimento. E aí você consegue, mas é um palavrão, a gente não deveria falar essa palavra. Mas, de todo modo, as novas gerações falam muito assim, presencialmente. Vamos nos encontrar hoje, vai ser presencial, presencial. Então, você pode ter reuniões que não sejam presenciais, de pessoas voluntárias. E essas pessoas voluntárias que não ganham, podem produzir coisas da maior relevância, que vão abastecer redações profissionais. Esses agrupamentos compõem a instituição da imprensa? Lateralmente, sim. Então, nós não deveríamos olhar para isso assim, com aquela mentalidade, isso não pode. Pode, isso é bom, mas se fosse só isso, nós não resolveríamos o nosso problema. Mas isso ajuda muito. Veja só, o jornalismo, ele cobre o que as pessoas estão fazendo e estão falando. E, às vezes, aí ele é melhor, o que as pessoas estão fazendo e estão escondendo, né?
Ele cobre essas coisas. Em todos os campos da vida, todos os campos da vida. Pode ser nas religiões, nos hábitos religiosos, na vida afetiva, nas aventuras, outdoor, tudo isso o jornalismo está cobrindo. Ele cobre o que as pessoas estão manifestando. As tecnologias da era digital fazem com que isso borbulhe muito mais. Então você pode ver coisas. O que é essa internet, as redes sociais? São as pessoas falando umas com as outras. Isso é a vida. Então isso também é matéria jornalística. E disso se abastece o jornalismo. E daí surgem coisas que vão modificar o jornalismo, surgem pessoas que vão brilhar no jornalismo. Estamos de volta com Linkados na Área Especial, com Carlos Aires Brito, Ernesto Souto Maior e Eugênio Butti. Butti, temos um tweet para você. Lembrando que nos está assistindo, podem mandar sugestões de convidados ou perguntas para o nosso perfil no Twitter, @linkados1, lembrando que um é na moral. Butti, a @Bianca Pancini quer saber, na sua opinião, qual o futuro do telejornalismo? Eu não sei, eu até queria perguntar na opinião dela qual o futuro. A gente não consegue saber, porque veja, vocês aqui são o futuro, tá certo? Vocês estão fazendo telejornalismo. O que vai mudar são as estruturas e as ferramentas de distribuição dessas imagens. Como muda com os jornais. Hoje a gente lê o Jornal Diário aqui, não precisa mais sair uma rotativa com papel, pegar um caminhão, ir até não sei onde, jogar num... Eu até hoje leio o jornal assim, espero ler assim ainda por um bom tempo, por razões meramente afetivas. Mas os mecanismos de distribuição são outros. A mesma coisa acontece com o telejornalismo. Ele não será, no futuro próximo, dependente da tecnologia de ondas eletromagnéticas, do espectro de ondas eletromagnéticas. Ele não será mais transmitido e distribuído dessa forma. Ele já é, nós estamos falando de um presente, ele já é distribuído em outros métodos, outros modos, outras tecnologias, outras plataformas e tudo mais, independentes da concessão de canais, da concessão de frequências, que era um grande obstáculo para a distribuição. Então, isso vai mudar muito do telejornalismo. O jornal que aparece determinada hora e todo mundo tem que ver naquela hora, e a partir do momento que aquilo foi ao ar, tudo mudou, isso ganha uma certa maleabilidade, uma certa consistência mais líquida ou mesmo vaporosa, porque você pode ter uma notícia sendo divulgada em muitas esferas, ao mesmo tempo, ou com certas diferenças, e o modo de receber e de tratar isso vai mudar. O que muda a própria linguagem, o que muda o próprio modo de fazer, mas a imagem tem um futuro, sem trocadilho, reluzente. A imagem ganhou muito espaço sobre a palavra de uns 30 anos para cá, 40 anos para cá. Então, essa forma de dizer as coisas, de interagir, de dialogar, vai ser ainda mais hegemônica do que é. Isso não significa que a palavra cairá em desuso, certamente não significa isso, não significa que o texto escrito perderá lugar, mas significa que
o critério da verdade, o lastro da verdade, migra um pouco do que está na palavra para o que está na imagem. A imagem tende a ser critério de verificação. Butch, você entrou agora nesse lado da tecnologia e já há alguns anos, alguns sites como a Forbes e o Washington Post têm usado já algoritmos e robôs para determinar pautas e escrever algumas matérias. Os jornalistas eles vão ser substituídos pelas máquinas? A gente está perdendo nosso poder? O ideal da tecnologia seria que substituíssem. Veja bem, o ideal da tecnologia, não o meu ideal, precisa ficar claro, mas a tecnologia com inteligência artificial e upload de consciências e algoritmos mais complexos poderia substituir e sonha em substituir coisas como o Congresso Nacional. Você pode substituir, tecnologicamente falando, por um algoritmo. E existem medições das formas de decisão dos grandes tomadores de decisão no Estado, nas empresas, e que verificam como uma sentença proferida no judiciário um pouco antes do almoço é diferente da mesma sentença se ela fosse proferida às 4 horas da tarde. E tudo isso poderia ser substituído por máquinas, né? Ou por robôs. A questão da tecnologia não é o jornalismo. O jornalismo sentiu isso muito porque ele fica na franja das comunicações, mas as tecnologias vêm afetando o modo de vida de forma avassaladora já há algum tempo. Eu só digo isso para nós podermos, se possível, alargar um pouco o horizonte em que a gente contempla essa questão. Eu vivi a chegada dos primeiros computadores às redações. E havia aquilo, os diagramadores, que é uma função que eu acho que vocês não conseguem imaginar o que fosse, eles iam perder o emprego para as máquinas, eles tinham medo disso. Porque o que fazia um diagramador? Ele recortava tiras de texto impresso num papel couché, colava isso sobre um cartão, esse cartão tinha o diagrama da página. Quando havia um erro, ele cortava com estilete cada letra e colava aquilo de novo. Isso ia ser fotografado num lugar, dali se fabricava a matriz, ou o filme, ou a chapa que ia imprimir as cores, né, na revista, no jornal. E, de repente, um computador fazia todas essas coisas sem ter que cortar papel, sem ter que... E a ida disso para a gráfica passava a prescindir de certas etapas. Então, se falava muito do filmless, que é o sem necessidade do fotolito, do filme, etc. Eu vi a chegada dos computadores para tirar o emprego dessas pessoas. E depois eu vi a chegada dos donos das fábricas daqueles computadores para tirar o lugar do patrão, comprando as empresas do patrão, formando os grandes conglomerados que estão aí hoje. Mas isso abre um cenário distópico para diversas funções que antes eram humanas. Isso é um outro debate, mas nós temos hoje muita gente, muito interessante, discutindo o pós-humano, discutindo o transhumano, uma civilização que coloca o próprio humano na periferia. A ficção científica tem tematizado muito essa questão. Um robô vai substituir um jornalista, já substitui, e muitas vezes com vantagem, porque escrever, para falar que o trânsito flui bem,
Aí nem eu consigo falar. É assim, o trânsito flui bem e o motorista não encontra dificuldade na alça de acesso da Piaçaguera-Guarujá, né? Então, para falar que o motorista não encontra dificuldade e que o trânsito flui bem, eu posso ter uma máquina para falar isso. Para falar que o jogo foi 2-0, eu posso ter uma máquina para falar isso. Que a ação foi para não sei quanto, posso ter uma máquina. Porque as máquinas hoje, os robôs e as tecnologias todas, entram no mercado de ações também. Tomam decisões financeiras até certo nível. Soam alerta para isso e para aquilo. Butch, continuando o assunto de tecnologia, texto longo para poucos ou textos curtos para alcançar muita gente? Um pouco dos dois, ser multimídia, multiplataforma, transmídia, crossmídia, metamídia, docs, microdocs, webdocs. Precisamos ser nossas startups, fazer audiocast, ser um streamer, ter um canal no YouTube bem visualizado. Precisamos de tudo isso para acompanhar a cibercultura jornalística, professor? Eu não sei. Sabe, eu acho que assim, você me pergunta, eu te diria, por que hoje dizem para as pessoas que elas têm que manipular todas as tecnologias, quando já está mais do que evidente que são as tecnologias que estão manipulando as pessoas? O que nós estamos procurando, né? Do que nós dependemos? Que discurso é esse que afirma para um jovem que ele tem que dominar isso e mais aquilo? Eu entendo que o mercado de trabalho dará lugar a pessoas que saibam mexer em certas tecnologias, mas algo de muito grave tem acontecido na formação, de muito grave. As pessoas, na ansiedade de tomar conta do futuro, se perderam do grande valor que está no passado. Eu comecei a ensinar ética jornalística falando do Collor, falando da reportagem, da capa de não sei o quê, e cada vez mais eu fui levando os alunos a ler Platão, ler Weber, ler um livrinho pelo menos de Kant, ler Epicuro, que sobrou tão pouca coisa, mas tem... Onde está o pensamento? O que distingue o humano não é agilidade. O humano é mortal, o humano tem inconsciente, o humano não sabe o que faz. Isso conforma uma sociedade, porque conforma o nosso jeito de viver. Por que para se aproximar da tecnologia, nós temos que fingir que essas coisas não estão presentes no modo como nós nos movemos? O medo da morte, a dor, a memória nebulosa, o inconsciente, o desejo que a gente não explica. Coisas assim nos fazem humanos. Quando alguém diz que está se aproximando da imortalidade, e algumas pesquisas estão, esse alguém está dizendo que o humano deixará de ser humano, porque o que marca o humano é a sua condição de ser mortal. Então eu fico pensando, eu acho bom que os alunos mexam com essas coisas, eu acho que nós temos que estudar as tecnologias, nós, os professores, temos que saber, etc. Mas tem uma transição gravíssima ocorrendo. Segundo o Adalto Novaes, o que está se passando é um grande aglomerado de mutações, eu diria mesmo mutações que alcançam o DNA, porque a próxima revolução tecnológica será o câncer domesticado. E nós deveríamos prestar atenção nisso. O jornalismo é um sonho do humanismo. O jornalismo é uma utopia do iluminismo. O jornalismo vem daquele sentimento de que os seres humanos, se dotados da cultura, do pensamento, do letramento, poderão acessar os dados necessários para delegar o poder.
e a sociedade será mais feliz, mais justa, mais democrática, mais igual. O jornalismo é parte dessa bolha da história. O jornalismo não deveria ser função alienada. Então nós estamos perdendo o pique nesse sentido. Eu não quero voltar ao passado, mas alguns dos sonhos que nos trouxeram até aqui e que coloca vocês dentro dessa escola são sonhos sonhados no passado. Se nós perdemos o contato com ele, definitivamente a gente não vai saber para onde está indo e o que está fazendo aqui. Termina aqui o Linkados na Área com o professor e jornalista Eugênio Butti. Muito obrigada pela presença. Não, eu que agradeço muito, desculpa se eu falei demais, mas vocês podem fazer edição depois, né? Corta, entra uma pergunta no meio, aí eu volto falando, aí vocês vão aprender manipulação jornalística. Tá? Só não me ponham para falar o contrário do que eu queria dizer. Tá? Para assistir essa e outras entrevistas, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou o nosso canal no YouTube, Linkados na Área. Cabe à sociedade, então, decidir que modelo de jornalismo quer financiar e como. Para tanto, é fundamental investir na educação das novas gerações e de leitores e dos próprios jornalistas. Muito obrigada.